Morreu nesta quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022, a Rainha Elizabeth II, aos 96 anos de idade, no Palácio de Buckingham. Ela era uma monarca constitucional. Mas quem era Elizabeth? O que é uma monarquia constitucional? E quando a Inglaterra deixou de ser uma monarquia plena para entrar em uma monarquia constitucional? É isso que iremos falar hoje. O meu nome é Dom Rodrigues e sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidade da História. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Trazemos sempre assuntos relevantes para o seu conhecimento, deixando você sempre informado. Ative sempre o sininho das notificações para ficar sempre alerta aos nossos vídeos. E se gostar do vídeo, não deixe de deixar seus comentários, o seu like e bora pro vídeo. Quando a Inglaterra deixa de ser uma monarquia plena para passar a uma monarquia constitucional? Isso nos remete lá na Revolução Gloriosa, em 1688, quando Jaime II teve um filho, que seria o herdeiro, Jaime Eduardo. A sua filha, Maria Stuart, como era mulher, apesar de ser mais velha, ela não tinha vez, porque quem era preferido para essa questão de sucessor era o homem. Então o homem sempre tinha preferência em relação à mulher. Só que o que acontecia? Jaime II, ele era um cara que tinha uma aproximação muito dos católicos, sendo que a religião calvinista era a religião que prevalecia na Inglaterra. Então o parlamento, com medo dessa aproximação dele dos católicos, resolveu se unir a Maria Stuart, que era calvinista, e com o marido dela, Guilherme de Orange, que também era calvinista e que era monarca da Holanda, na realidade. Então o que acontece? Eles dão esse apoio para Guilherme de Orange invade a Inglaterra, expulsa Jaime II, é coroado como Guilherme III, passou a ser o monarca constitucional da Inglaterra, mas antes disso ele assina um documento dizendo que ele vai obedecer ao parlamento também. E aí, nesse período, encerra-se de vez as revoluções na Inglaterra, que teriam iniciado em 1642, e a Inglaterra realmente vira nesse período uma monarquia constitucional com a Revolução Gloriosa. Quem foi a Rainha Elizabeth II? Vamos falar um pouquinho dela. Elizabeth Alexandra Mary, conhecida a partir de 1953 como a Rainha Elizabeth II. Ela nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926. Ela era filha de Albert Frederick Arthur George, o Duque de York, e de Lady Elizabeth Bowes Lyon. Durante o nascimento de Elizabeth, o rei do Reino Unido era George V, seu avô. E seu pai, o Duque de York, era o segundo na linha de sucessão do trono inglês. E quando Elizabeth nasceu, ela se tornaria a terceira na linha de sucessão, estando atrás do tio Edward, filho mais velho de George. Os pais de Elizabeth tiveram apenas duas filhas, sendo ela Elizabeth, a filha mais velha, e Margaret, a filha mais nova. A Rainha Elizabeth, ela foi batizada na religião anglicana, que era tradição dos monarcas ser batizado no anglicanismo, que também era a religião praticamente oficial nesse período aí da Inglaterra. Só que ela, na linha de sucessão, ela era a terceira, ela estava atrás do tio dela, Edward. E além disso, se o pai de Elizabeth tivesse um outro filho, ele também estaria à frente de Elizabeth, porque havia uma tradição em dar preferência para o primogênito de sexo masculino na sucessão do trono britânico. E no ano de 1936 foi um momento de virada importante na vida de Elizabeth. Foi nesse ano que o seu avô Jorge V faleceu e com isso o seu tio foi coroado, tornando-se Eduardo VIII. Entretanto, o reinado dele durou menos de um ano, porque ele abdicou do trono para se casar com uma norte-americana divorciada chamada Wallis Simpson. Como Jorge VIII estava decidido a casar, só que ele enfrentava uma oposição esmagadora da sociedade britânica, que era altamente conservadora e não aceitava esse casamento. E ele, por amor, vai abdicar do trono e vai nomear o seu irmão, Jorge VI, então pai de Elizabeth, ao trono. E com essa nomeação do pai de Elizabeth, ela seria então a herdeira imediata do trono na sucessão. Agora, só bastava o pai dela falecer ou abdicar do trono e ela seria a próxima rainha. E no ano de 1939, quando a Alemanha invade a Polônia, o Reino Unido declara guerra à Alemanha. E isso assustou toda a população, tanto que Elizabeth ela vai se refugiar no Palácio de Windsor.
e vai ficar por um bom tempo lá. Em 42, ela resolve se unir a um grupo de mulheres que se leu voluntária na guerra. E nisso ela aprende mecânica e direção e ajuda praticamente no conflito que destruiu tantas vidas e destruiu tantos países, que foi a Segunda Guerra Mundial. E com apenas 19 anos, no final da guerra em 45, ela comemorava ao lado dos aliados. Elizabeth então casou-se no dia 20 de novembro de 1947 com o príncipe Philips da Grécia e da Dinamarca. Elizabeth e Philips são parentes, algo que era muito comum nessas famílias europeias. Os dois se conheceram em 39, quando Elizabeth tinha apenas 13 anos. Depois desse encontro, ela disse para algumas pessoas próximas que estava apaixonada por Philip. Logo depois, os dois começaram a trocar cartas, então ficaram noivos em julho de 1947 e em novembro casaram-se na Abadia de Westminster, em Londres. O casamento gerou controvérsia, uma vez que o príncipe Philip tinha parentes com associações claras a nazistas. Então, para casar-se com Elizabeth, Philip foi obrigado a abandonar seus títulos de coroas dinamarquesas e grega, além de ter se convertido ao anglicanismo. Ele também teve de adotar o sobrenome de Mountbatten, nome herdado de seus parentes britânicos. Ao longo de sua vida, Elizabeth e Philip tiveram 4 filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward. E no ano de 1952, o rei Jorge VI já estava muito debilitado com câncer no pulmão, então ele falece e Elizabeth, que já vinha substituindo ele nos encontros devido à ausência por causa da saúde dele fragilizada, então Elizabeth vai se tornar a rainha da Inglaterra. Só que todo esse processo de 1952, os preparativos para o seu coroamento duraram praticamente 1 ano e ela foi coroada em 1953. Então torna-se Elizabeth II, a rainha da Inglaterra. A rainha Elizabeth é uma pessoa extremamente discreta, foi a sua vida toda, não costumava dar quase entrevistas, aparecia bem pouco, e ela é uma chefe de Estado, não uma chefe de governo, por isso seus poderes são limitados, devido a ser uma monarquia constitucional. Ou seja, como lá quem manda é o chefe de governo, o primeiro-ministro, o poder da rainha Elizabeth II era apenas simbólico, ou seja, tudo que o primeiro-ministro mandava, ela só fazia assinar. Se ele quisesse até exonerar do cargo, no caso, né, ela fosse lá assinar, ela tinha que assinar, ela era obrigada a fazer tudo aquilo dali. Chegou até a ter um plebiscito se tirava a monarquia da Inglaterra ou não, mas o povo já acostumado com tudo aquilo dali preferiu manter o privilégio e o luxo da monarquia. Porque na realidade, como eu falei, eles têm poderes apenas simbólicos. Eles são apenas considerados chefes de Estado, mas as decisões quem toma tudo é o primeiro-ministro, devido a ser uma monarquia constitucional. Quem manda é o parlamento e não o rei. O rei tem uma figura apenas simbólica. Ok? Bem, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostado, não deixe de deixar seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.